Ele só tá descendo, mas eu também não, eu só acompanho pelas prints que vocês me mandam. Eu só fico olhando. Eu falei, olha esse dólar. Acabou de entrar aí, ó. Só foi. A Márcia brilhou no dólar hoje. Foi bem próximo do gap, mas não tinha condições de fechar aquele gap, não. Um gap de quase 70 pontos. Não. Possivelmente ele fecha amanhã, né? Vamos ver o que ele vai arrumar. Mas, meninas, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu já estava com saudade, né? Acho que eu fiquei umas 2 semanas aí sem dar aula, mas fui muito bem substituída, né? Mas é sempre muito bom estar com vocês. E hoje, depois de alguns desabafos lá no grupo, nada melhor do que a gente falar um pouquinho do nosso lado emocional, né? Aqui, que muitas de nós... Boa noite. Puxão de orelha. Ai. Boa noite. Que muitas de nós sabemos que é uma área muito importante, que todas nós precisamos melhorar, não só para o mercado financeiro, mas para a vida. Porém, muitas vezes a gente não faz isso. E, infelizmente, enquanto a gente não faz isso, a coisa não funciona. Então, eu conversei um pouco com a Laila sobre isso hoje à tarde, porque a gente fica entristecida de terem ainda pessoas aqui que, de repente, não tem nenhum plano de trade. Alguém aqui ainda não tem um plano de trade? Sem vergonha, hein? Podem ser honestas e falar. Lúcia, quem mais? Márcia, Ana, Carolina. Aí parei de seguir o plano, tô sem plano de novo, tô reestruturando meu plano. Tem, não seguir, é a mesma coisa que não tem, né? Então, eu não tenho. Exatamente. E quem não tem um gerenciamento de risco, ou uma meta? Quem não sabe nem o tanto que ganha ou o tanto que perde num dia? Tem alguém? Eu não tô nem operando. Cansei tanto de perder que eu parei. Ó, Márcia aí. Isso, meninas, para quem está aqui, para quem está começando, para quem já é de mais tempo de mercado, é inadmissível. A gente está dentro do mercado financeiro sem ter um plano, ou sem ter um gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco ele está dentro do plano. A gente fez uma aula aqui exclusivamente de plano de trade. Então, assim, para quem ainda não tem, não opere até você ter. E tenha um plano que você siga, porque igual a Ana Carolina falou, você ter um plano e não seguir é a mesma coisa que não ter. Então, assim, não tem como você... Vou dar um exemplo, tá? Se você ser um médico e entrar numa cirurgia sem ter que seguir um roteiro de cirúrgico. Você não vai deixar para anestesiar o paciente depois, cortar primeiro, anestesiar depois, o negócio não funciona. O plano de trade, ele é o nosso guia aqui dentro do mercado financeiro. Não tem como vocês quererem ter uma performance ou quererem ter um resultado positivo sem ao menos ter um plano de trade ou um gerenciamento de risco. E aí eu escuto todo mundo falar, tem que ser disciplina. Disciplina sobre o quê? Disciplina vem de discípulo, a palavra. Discípulo é alguém que segue uma pessoa, igual os discípulos seguiam Jesus, ou seguem alguma coisa. Então, vocês têm que ter o quê? Seguir o quê? O plano de trade. Vocês precisam seguir o gerenciamento de riscos. Vocês precisam ser disciplinados sobre o plano de trade de vocês. Se vocês nem têm plano, não têm meta, vocês vão ser disciplinados sobre o quê? Se ganhar, tanto faz. Se perder, tanto faz. Se ganhar 10, ok. Se perder 50, ok. Então, não vai funcionar. Não adianta. Vocês... vão ficar patinando, e a coisa não vai funcionar. Então, sim, eu vou bater de novo na tecla. Não tem como todas que estão aqui não terem um plano de trade. Isso, para nós, que somos mulheres exponenciais, é o mínimo que a gente tem que ter. Ah, Márcia, eu não sei como é que faz um plano de trade. Assiste a aula que está lá na plataforma, lá ele explicou detalhadamente como é feito um plano de trade. Ou, não consigo, quiser tirar dúvida, manda uma mensagem para a gente está aqui para isso, para ajudar vocês a fazerem isso. Mas não entrem no mercado para operar sem um plano, não entrem no mercado para operar sem um gerenciamento de risco. E isso daí é absurdamente perigoso, é ruim demais para todas vocês e não vai funcionar se for dessa forma. E aí eu vou fazer outra pergunta aqui para vocês. Depois, no final, a gente vai pontuar com algumas aqui sobre aquelas questões que a Laila colocou no grupo, mas isso vai ser no final. Antes disso, eu vou abordar alguns assuntos aqui para vocês pensarem, tá? Alguma dessas coisas fazem parte da minha aula de mentalidade, que eu dou na minha mentoria. Não vou passar tudo, mas vou passar uns pontos importantes para ajudar vocês a entenderem o porquê que vocês estão aqui. Eu sei que todo mundo aqui acha
que viver de day trade é possível, né? Eu acho que se todas estão aqui, todas estamos no mesmo barco, todas acreditamos que é possível, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês realmente acham que é possível para vocês? Mas aquele achar de verdade, não, eu vou conseguir, gente, não tem outro caminho para mim. Se a Márcia ou a Laila vivem disso, eu vou conseguir. Alguém aqui tem dúvida disso? Ou só acha que é possível para outras pessoas, gostariam que fosse possível para vocês, mas no fundo, vocês não acreditam? Tem alguém aqui que não acredita? Eu acredito. Márcia, a gente até conversou sobre isso, foi uma das perguntas que você me fez, e eu te respondi pessoalmente uma conversa que nós tivemos antes, né? Apesar de toda a dificuldade que eu estou tendo no momento por uma série de coisas, eu não só acredito, eu tenho convicção de que eu sou capaz e que eu vou conseguir. Eu só preciso acertar onde eu estou errando. O porquê que eu estou errando foi as perguntas que a Laila fez aqui, e eu já pensei, repensei, e respondi com muita honestidade comigo mesma, não é para fazer papel bonito aqui para nenhuma de vocês, pelo contrário. Porque eu acho que aqui é Ótimo, Eliana, e a gente... É o lugar e o momento que a gente tem de se abrir e de falar a verdade, principalmente quando a gente está precisando de ajuda, não ter vergonha disso. Exatamente. E aí eu vou dar uma ajuda para vocês. Não sei se alguém ficou em dúvida aqui, se realmente acredita para vocês, se é possível para vocês em especial. Vocês já conseguiram se imaginar vivendo desse mercado daqui 1, 2, 3 meses? Como que vai ser a vida da Lúcia, da Jéssica, da Sônia, da Verônica, da Virgínia, da Luciana, da Cris, da Kátia, da Eliana, da Márcia, da Ana Carolina, de todas que estão aqui? Daqui 1, 2, 3 meses, vocês já conseguiram se imaginar vivendo disso? Vocês vão estar onde? No mesmo escritório, com o mesmo computador, sentada na mesma cadeira? Como vai ser a rotina de vocês? Vocês vão acordar e fazer o quê? Vocês vão pegar o dinheiro que vocês ganharam nesse mercado financeiro e vão fazer o quê? Para quem tem filho pequeno, vocês já pensaram como vai ser a vida de vocês com o filho? Ou talvez com o marido? Se vocês não conseguem se pensar nisso, é porque vocês não acreditam verdadeiramente. E eu passo esse exercício para todas as minhas alunas. Vocês precisam ter esse vislumbre de vocês no futuro diariamente. Pelo menos vocês precisam pensar nisso pelo menos 2 vezes no dia, de manhã, a hora que vocês acordam e a hora que vocês vão dormir. E a cada dia vocês vão acrescentando detalhes nessa cena, cor de parede, quadro que vai estar na parede, o fundo da tela, vai ter alguma coisa colada na tela, não sei. Mas vocês precisam alimentar isso, porque isso é o essencial para vocês conseguirem chegar lá. Porque eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir aqui. Antes de acontecer qualquer coisa na nossa vida, primeiro a gente pensa. A gente não consegue fazer nada na nossa vida sem antes pensar. É impossível. Nem as coisas automáticas, tipo escovar dente, você pensa que você tem que escovar dente. Você não vai pensar no ato de escovar dente. Mas pensar que você tem que escovar dente, você pensa. Então, não tem como. Tudo que acontece no nosso futuro, antes você pensou. Então, o que você está pensando hoje que vai ser o seu futuro de amanhã? O que você pensou há um tempo atrás, antes de entrar no mercado financeiro, que te trouxe aqui para o mercado financeiro? Quais são os pensamentos que vocês estão alimentando para chegar na onde vocês querem chegar? Aliás, vocês sabem aonde vocês querem chegar? Ou qualquer lugar serve? Esses pensamentos são fundamentais para vocês alcançarem o objetivo de vida de vocês. Então, quando vocês virarem, quando tiver um dia ruim, um dia de loss, né, Lu? Lu uma vez me mandou isso, mandei no meio dela, eu falei, Lu, quando você tiver esses pensamentos de que não é para você, de que você não consegue, de que, tá todo mundo saindo no game, eu tô no loss, tem alguma coisa de errado comigo. Não deixe esses pensamentos te sabotarem, porque esses pensamentos não vão te levar no seu sonho. Pensa o que vocês estão pensando é aonde vocês vão estar no futuro. Esse tipo de pensamento não vai te levar aonde você quer chegar. Então, quando esses pensamentos vierem, porque eles vão vir, porque o mercado financeiro ele tem esse poder de nos elevar e nos destruir no mesmo momento, no mesmo dia, coisa de minutos, uma hora, minutos para frente, um minuto você está feliz, no outro minuto você está muito triste. Então, quando esse pensamento de não serve para mim vier na sua cabeça, na hora, o que você vai pensar? Você vai pensar lá na sua cena que eu pedi para você imaginar. Se você ainda não se imaginou, imaginem, façam esse exercício diário, todos os dias vocês vão imaginar essa cena e vão colocando detalhes nessa cena.
E quando vier esses pensamentos sabotadores, na hora, vocês vão tirar esse pensamento, vocês vão lembrar da Márcia falando para vocês, não pensa isso, porque isso vai te tirar do seu caminho. Não pensa. Você vai direto para o seu cenário, para o seu sonho de viver 1, 2, 3 meses nesse lugar, é lá que você vai levar os seus pensamentos para lá. Porque o mercado financeiro ele tem um defeito muito grande. Porque ele é uma profissão, ao meu ver, uma das mais difíceis que tem. Porque ela não é uma profissão só operacional, que você tem que aprender o operacional. Ela é uma profissão emocional. E essa parte emocional, a gente não controla. Então, ela é uma profissão muito difícil. E, além de ser muito difícil, ela não tem faculdade. Porque todas as outras profissões, pelo menos a grande maioria delas, você tem uma faculdade, né? Você passa ali pelo menos 4 anos estudando para se formar em alguma coisa. O mercado financeiro, você entra, você quer um resultado para ontem. Ah, Márcia, mas eu já estou há 6 meses. Cara, 6 meses não é nada. Quem aqui fez faculdade, eu acho que a grande maioria que deve ter feito, quando você entrou na faculdade, você imaginava mais ou menos o que te esperava lá, porque ninguém entra, né, sem saber o que espera ali. Mas quando você entra, que você sabe a real, como é que é. Dentro de 1 ano de faculdade, eu tenho certeza que a maioria aqui ficou meio boiando. Falou, nossa, cara, que eu tô fazendo aqui ou não? Isso aqui é massa mesmo, é isso que eu quero. Mas todo mundo foi pego de surpresa. Pelo menos no primeiro ano, as pessoas ficam ali, né, sem saber ainda direito o que esperam na frente. E aí, a gente vem para um trabalho que é infinitamente mais difícil do que a maioria das faculdades e querem um resultado rápido. Não vai ter. Não tem como. A gente tem que ter um processo. Eu estou aqui, pelo menos, há 4 anos. A Laila está há 8. Só que antes desses 4, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu me aventurei nesse mercado financeiro. Nem tinha profit, nem tinha cursos, nem tinha nada dessas coisas. Eu ganhei muito, mas perdi muito mais e larguei mão. Falei, não, esse trem aqui é muito louco, não quero isso para mim não. Sai fora. Mas eu já tinha contato com isso, eu já sabia o que era. Na minha faculdade de administração, eu fui na B3, conheci a B3. Na época que ainda tinha os telefones lá no pregão. Lá ela falou que eu sou muito antiga, porque eu falei isso para ela. Ai. Mas assim, eu já convivi disso, pelo menos 4 anos. A Laila, 8 anos. É muito ou é pouco tempo? Isso. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. O médico demora 6 anos para formar, se for fazer residência mais 4, são 10. E quando ele forma, dificilmente ele está ganhando um bom salário. Ele ganha, ele sobrevive, mas não é o salário do sonho deles. 10 anos para um médico. Ô, Márcia, só para abrir um parênteses em relação a isso aí, além disso, do fator tempo, lá você tem uma avaliação todo bimestre, trimestre, sei lá, para validar se você pode ir para o próximo nível. Aqui não. Aqui você entra aqui não tendo um plano de trade, quer entrar aqui e boletar. Olha que loucura. Aqui é de qualquer jeito e a qualquer custo. Não vai. Lá na faculdade eu tenho disciplinas, eu tenho provas, eu tenho que médias X, Y, Z para eu ser aprovada para o próximo nível. Aqui não. Então, só para abrir um parênteses em relação a esse raciocínio aí, para enfatizar. Será que um médico que não fez faculdade vai querer entrar no hospital falando, deixa aí que eu gosto de operar e quero ganhar dinheiro operando, dá licença aí, que eu vou operar essa pessoa aí. Ou, quem nunca fez faculdade de administração, fala, eu quero montar uma empresa, vai lá e monta uma empresa. Da noite para o dia. Vai dar certo? Não vai dar certo, não tem como dar certo, gente. E é isso que vocês estão colocando na cabeça de vocês. Eu não sei como mais falar de formas diferentes para vocês entenderem. O motivo de vocês estarem aqui não é dinheiro, porque a pessoa que faz uma faculdade, ela não faz, um médico não forma para ganhar dinheiro, ele forma porque ele tem um dom, ele ama a medicina. A pessoa que faz administração, ok, faz para ter um retorno financeiro, mas é muito além disso. Não é, vocês não têm que sentar na frente do computador de vocês para pensar o tanto que vocês vão ganhar no dia. Não é assim que funciona, vocês têm que sentar na frente do computador para quê? Para serem as melhores operadoras de mercado financeiro, para acharem a melhor operação, aquela operação que vocês estudaram, aquela operação que tem o menor stop, que tem as maiores confluências. Vocês estão aqui única e exclusivamente para isso, para mais nada. Se vai ter retorno financeiro, quando? Quando vocês forem as melhores operadoras de mercado financeiro. Enquanto isso, vocês não vão ganhar dinheiro, porque o dinheiro é só uma consequência de um trabalho bem feito.
E ver um candle gigante verde e comprar não é um trabalho bem feito. Entrar numa operação emocionada porque o mercado está indo e você ficou para trás, não é um trabalho bem feito. Entrar em qualquer lugar porque você não clicou naquele dia, não é um trabalho bem feito. É um trabalho muito mal feito. Vocês desperdiçaram o tempo de vocês estudando, porque vocês estudam uma coisa, chega na frente do gráfico e vocês fazem outra coisa. Por quê? Porque na hora que vocês estudam, vocês não estão com o emocional atormentando vocês. Na hora que vocês estão operando, vocês estão com o emocional. Vocês querem dinheiro. Enquanto vocês quiserem dinheiro, vocês não vão ter dinheiro. Enquanto vocês quiserem passar numa mesa, vocês não vão passar na mesa. Porque o foco de vocês está no lugar errado. O foco de vocês tem que estar lá na cena. O foco de vocês tem que estar lá no futuro. Não, peraí. Eu não vou fazer R$1.000 agora esse mês, mas eu preciso pelo menos fazer R$10 no mês. Para provar para mim que é possível. Beleza, eu fiz R$50 nesse mês. Para e vai para o simulador. Ou para e vai fazer replay. Para e começa a estudar. Porque você vai fechar pelo menos um mês positivo. Eu duvido aqui que não tenha uma pessoa que não fechou pelo menos um dia positivo na vida. Um dia positivo, eu tenho certeza que todas fecharam. E pasmem, eu já fiz essa pergunta para várias. Se vocês pegarem esse um dia que vocês saíram positivo e fazer o percentual desse dia, comparado com o valor que vocês teriam para investir alocado na corretora, dá mais do que 10%. Então, se vocês parassem nesse único dia que vocês ficaram positivo, vocês iriam fazer muito mais do que qualquer investimento que existe hoje no mundo, vocês iriam fazer muito mais. O problema é, a gente faz 10% num dia, que esses 10% seja R$30. Ou R$50, ou R$100. Nossa, mas eu quero mais. Eu quero fazer isso todo dia. Não é assim que funciona. A coisa tem que ser progressiva. O resultado ele só vai vir quando vocês sentarem na frente do computador para olharem para os candles e entenderem o que eles estão falando para vocês. Porque não é brinquedo. Um médico ele não vai operar um paciente de qualquer jeito. Ele estuda para isso. Ele estuda muitos anos para isso. E vocês também precisam estudar muito tempo para isso. Não é da noite para o dia. E não é se cobrando, não é falando que não é para vocês. Porque imagina quantas pessoas não desistiriam de uma faculdade, principalmente de medicina, que é uma das mais difíceis, ou da de direito. Vai, direito tem que ler demais. Porque tirou uma nota vermelha numa prova, porque, sei lá, brigou com o professor, porque deu ruim em alguma coisa na faculdade. As pessoas não desistem. Por que a gente sempre quer desistir aqui no mercado financeiro? Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. É muito mais difícil do que qualquer faculdade. Porque a faculdade, você aprende a técnica. Num dentista, ele aprende na faculdade como retirar um dente. Ele vai lá, pratica e fica bom naquilo e tira um dente. Simples assim. É isso, a maioria das faculdades é assim. Você aprende, pratica e fica bom. Ponto. É isso, e aplica o que você aprendeu. Aqui não é assim, porque não é só técnica. A técnica se aprende, pratica e segue. Porém, o seu emocional vai te atrapalhar a executar essa técnica. Por isso que esse mercado é muito mais difícil do que todas as faculdades. E como a Laila mesmo diz, não tem prova. Então, como que vocês vão saber se vocês estão indo bem ou não? É vocês versus vocês mesmos. Vocês não têm uma pessoa, algumas têm, outras não, mas alguma pessoa para, entre aspas, ali, fiscalizar vocês. Por que eu peço para todas as minhas alunas, me manda seus resultados diários? Porque quando a gente está sob pressão, ou quando a gente está tendo que dar um respaldo para alguém, você pensa antes, não, peraí, eu vou ter que mandar isso aqui para a Márcia, é melhor eu fazer esse negócio direito. Mas não é sobre isso, não é mandar para mim, é mandar para vocês mesmos. Se fosse para fazer bem feito, como que vocês fariam? Se fosse o dinheiro dos filhos de vocês que vocês estivessem operando, vocês iam entrar em qualquer candle? Ou vocês iam levar um loss e falar, já tá tudo danado mesmo, agora deixa eu acabar de perder o resto, porque tá no inferno, abraço capeta, né? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se fosse o dinheiro dos pais de vocês, vocês não estariam operando de qualquer jeito, para perder. Então, não esqueçam, não é fácil. Ninguém falou que seria fácil, mas é possível. Esse negócio aqui só funcionou para mim depois de 2 anos, que eu já tinha ganhado e perdido tanto, que para mim tanto fazia. Se eu perdesse mais 1.000, 2.000, 3.000, tanto faz. Eu já estava cansada, na verdade, de saco cheio. E aí, eu já estava no operacional do Léo há uns 8 meses, mais ou menos. Aí eu dei um resultado para mim mesmo. Eu falei, bom, não está funcionando, né? Eu já passei por 1 milhão de operacionais, média, Renko, bandas de Bollinger, sei lá, tudo quanto é esses trem. Eu passei por todos eles, não funcionou. Nenhum funcionou.
Aí eu falei, bom, não tá funcionando, né? E eu continuar fazendo sempre a mesma coisa, tá? Eu fazia sempre a mesma coisa, criando resultado diferente. Não tinha resultado diferente, não adianta, você nunca vai ter resultado diferente se você fizer a mesma coisa. Mas eu teimava e sempre fazia a mesma coisa, mas eu sabia que eu tinha que fazer diferente. Aí chegou no ponto que eu cansei. Depois de 2 anos, eu cansei. Falei, chega, não quero mais, já perdeu a graça, não tá mais legal esse negócio. Mas eu quis uma única coisa. Nessa época, eu operava de, acho que 10 ou 15 contratos, fazia de R$ 1.500 num dia. Só que quando eu perdia 5 vezes mais que isso, então, lógico, a conta no final do mês não fechava. Mas eu já sabia que eu conseguia fazer. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar tudo. Já que não tá funcionando mesmo, eu vou chutar o balde desse trem. Comecei a operar com um contrato só. Mas não tava nem aí pro resultado financeiro, eu só queria acertar. Eu falei, não é possível que eu não vou conseguir acertar um desses esquemas, não é possível que eu não tenha capacidade de ler esse negócio. Aí eu só entrava nas operações que eu estudava. Qual que era nesse mês que eu fiz isso? Era só falha de pullback. Eu só entrava nisso. Porque era aquilo que eu estava estudando, era aquilo que eu queria testar. Eu só entrei nessas operações. E eu não estava nem aí. E pensa, gente, foi difícil, hein? Porque quando você opera com 10, 15 contratos, você volta para um. Olha, é a mesma coisa que... Só quem passa para explicar, mas é desanimador demais. É muito. Né? Não, Laila, não sei se você já passou por isso ou não. Ixi, várias vezes. É a mesma coisa que nada. Você olha ali um contratinho, Aí 100 que pontos, você tem que R$20, você fala, ter gente... disciplina e realmente saber o que você está fazendo, porque não é sobre valores. Não é sobre... Exatamente. Aí eu coloquei um contrato, eu não estava nem aí. Porque para mim, se eu ganhasse ou perdesse, eu já falei, tanto fazia para mim. Eu queria só fazer aquele negócio dar certo. E aí eu sentava na frente do computador só procurando a operação que eu estudei, ela tinha que aparecer no gráfico. O gráfico acontece todos os dias. Ele faz desenhos diferentes todos os dias, tem que aparecer. Eu só fui nessa de achar a melhor operação. E no final desse mês, sem me preocupar com o resultado, foi o primeiro mês que eu fechei positivo. Não foi muito, acho que se eu não me engano, não lembro, acho que foi uns 500 e poucos reais. Mas foi o primeiro mês que eu fechei positivo. E depois dali, eu falei, caramba, então, se eu fizer esse negócio direito, vai dar bom. E eu fiquei ainda 2 meses com um contrato só, viu? Eu não aumentei de 1 para 10, não. Fiquei com mais 2 meses penando. Não, vou fazer diferente. Eu falei que eu ia fazer diferente, eu me dei 1 mês de prazo. Ou esse negócio funcionava, ou eu ia largar a mão. Não tinha outro caminho para mim, era 1 mês que eu tinha. E nessa época nem tinha mesa proprietária, não, era meu capital mesmo. E depois desse 1 mês o negócio foi. E aí eu mudei tudo. Eu mudei como eu estudava, eu mudei o que eu queria com o mercado financeiro, eu entendi o que todo mundo fala, de que você está focado no dinheiro, o dinheiro não vem. Eu mudei. Foi fácil? Não foi não. Foi difícil pra caramba, porque eu já sabia que eu conseguia fazer. E eu tive que voltar, dar 10 passos para trás para poder dar um para frente. Eu não tinha plano de trade, não tinha gerenciamento de risco eu tinha. Mas plano de trade eu não tinha, não. Mas foi muito difícil. Mas foi a única forma que o negócio funcionou. Porque eu queria... O meu olhar para o gráfico estava só em achar a melhor entrada. Por que hoje a Laila ainda tira sarro de mim? Márcia, mas você é muito doida. Porque você nem está na operação e você vibra, você faz uma festa como se você estivesse ganhando uma fortuna. Eu falei, Laila, não é sobre isso. A minha satisfação é olhar o candle chegar onde ele tem que chegar. É isso, é olhar o M ou o W formando e falar, ele vai lá, e ele vai. Essa é a minha satisfação hoje. O resultado financeiro é só uma consequência de um trabalho bem feito. Não tem outro caminho, gente, não tem outro caminho. Será que todas aqui estão fazendo um trabalho bem feito? Será que quando vocês sentam na frente do gráfico, vocês querem entender o que aqueles candles estão falando para vocês? Vocês querem fazer 100, 150, 200 reais no dia? É sobre isso. Não tem outro caminho. Não existe outra forma disso aqui acontecer. Vocês precisam gostar do que vocês estão fazendo. Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Vocês precisam lidar com isso daqui como uma profissão dificílima de ser executada. Não é um cassino. Não é um caixa eletrônico que você vai lá e saca dinheiro. Porque isso sim, vocês vão dar dinheiro para o mercado diariamente. Eles sabem, para um ganhar, o outro tem que perder. Então tem muita gente que perde. E aí, eu já falei isso algumas vezes. Eu pergunto para vocês fazem dinheiro ou vocês ganham dinheiro? Não sei, né? Quem ganha dinheiro é criança. Ou pedinte. Ganha na loteria.
Quem ganha, ganha num jogo. Quem ganha é sorte. Quem ganha, perde. Por que será, então, que as pessoas que ganham dinheiro num dia no mercado financeiro, no outro perde, aí ganha no outro perde? Porque quando você ganha, você não se sente merecedora daquilo. Não foi do seu suor que aquele valor veio. Quando você entra numa operação, você não sabe nem o que aconteceu, mas você teve um resultado financeiro lá, possivelmente esse resultado financeiro não vai ficar com você. Você vai devolver ele. Por quê? Você não se sente merecedora dele. Por que 95% das pessoas que ganham na Mega Sena passam um período, já não tem nenhum centavo mais do valor que ganhou? Porque elas não se sentem pertencedoras, aquele dinheiro não pertence a ela, aquilo lá foi sorte. Quando é por sorte, vocês não se sentem donas daquilo. Agora, se vocês entrarem numa operação linda, num M lindo que vocês identificaram, igual a Márcia identificou 3 ou 2 hoje, não sei, você entra. Aí você fala, putz, eu vou segurar até ali, porque eu sei que ele vai naquele lugar. Aí ele vai e chega lá no seu alvo. A satisfação que você tem é tão maior do que o retorno financeiro que é inexplicável. Vocês precisam passar isso para sentir. Não tem como explicar isso para vocês. E aí, com certeza, aquele dinheiro vai ser de vocês, porque vocês fizeram por merecer aquele dinheiro. Vocês pagaram o preço de ter aquele dinheiro. Você acha que no dia seguinte você vai querer devolver aquilo? Jamais. Porque ele é de vocês. Vocês pagaram um preço para ter ele. E é sobre isso. Não queiram que caia do céu. Não queiram que, sei lá, do dia para a noite você vai acordar performando. Não vai. E eu tenho certeza absoluta aqui, que a maioria tem que mudar tudo. Forma de pensar do mercado financeiro, forma de estudar, forma de fazer um plano, forma de ter um gerenciamento. Vocês precisam mudar a postura de vocês com relação ao mercado financeiro. Não tem outro caminho. Não é brinquedo. Não é legalzinho, não é um joguinho. É muito além disso. Eu sei que tem muitos sonhos envolvidos nisso aqui. Porque eu também tinha. E eu também queria que desse certo. Mas eu fazia sempre as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. E eu só tinha os mesmos resultados mês após mês. E eu sabia que eu tinha que fazer diferente. Eu sabia, eu falava, mas gente, eu sei que eu não tenho que fazer isso. Por que eu fiz? Não caiam nessa. Façam direito. Não tem como. Não tem como não fazer direito. Não tem como lidar disso aqui de qualquer forma. Não vai funcionar. Tem que fazer sentido para vocês. Tem que ser algo muito maior e mais importante na vida de vocês. E não é da noite para o dia. É demorado. É dinheiro demorado, em pouca quantidade e difícil. O oposto do que é vendido por aí. Fácil, em grande quantidade e rápido. É o oposto disso. Não vão em busca de um resultado financeiro. Vão em busca de uma performance. Vão em busca das melhores operações. E aqui eu deixo uma dica para vocês. Procurem, se vocês forem operar o operacional com stop, operem uma operação só. Para de ficar caçando entrada. Foca numa coisa só. Estuda incansavelmente essa operação de vocês, seja ela qual for. Porque é isso que vai fazer vocês virarem a chave. Não tem outro caminho. Porque quando a gente fica procurando, aquilo gera uma ansiedade. Você acaba entrando em qualquer lugar e nem sabe o que você está fazendo. Quando você foca numa coisa só, opera só o M ou só o W. A Márcia está fazendo isso. Hoje ela achou 2 e operou 2. Márcia, você está aqui? Não, ela saiu. Ela colocou uma mensagem que ia sair para rezar com a família. Não, Ela eu já tô voltou. aqui. Já voltou? Não, sou eu, Márcia. É você Não, mesmo, Márcia. Não, É a Marcilene, ela mesma. Ah, é a Márcia? Você é a outra Márcia. É que ela achou que era a Márcia. Não, eu tem eu vou te falar uma coisa, tem 2 semanas, 2, 3, eu não lembro, depois da aula nossa, que eu defini que ia ser o M e o W, e isso tirou demais minha ansiedade. Essa coisa, eu procurava operação, e aquilo me gerava, sabe? Quando eu passava a manhã inteira, eu via que eu não tinha feito nenhuma operação, eu arrumava uma operação. E a operação não era a melhor operação, entendeu? Ou me dava pouco ponto, ou me dava, às vezes, um loss. Eu inventava. Então, assim, digamos assim, eu voltei alguns passos para trás, mas para eu poder ir mais longe.
Eu estou trabalhando com o contrato, pegando primeiro o alvo, trabalhando meu autocontrole, e agora é aquilo que você falou, Márcia, eu quero fazer diferente. Então, o meu diferente eu vou focar primeiro numa operação, que é essa, e depois, a partir do momento que eu for ganhando confiança, eu passo para mais uma, e trabalho mais uma, e vejo quais serão aquelas que eu vou, tipo assim, me dedicar, entendeu? Mas hoje foi. E, eu esperei, de manhã não teve, à tarde teve 2. Então, assim, é muito bom. O que você fez hoje, Márcia? Eu faço pouco porque eu faço só com, né? Eu fiz 10... Não, mas eu quero ponto real mesmo. Oi? Eu quero o real mesmo. Quantos pontos real com o contrato você fez? Então, eu fiz 10 pontos no primeiro alvo, porque eu estou saindo no primeiro alvo. 10 pontos no dólar. Isso. Tem gente que não consegue fazer nem 5, que já está no mercado há muitos anos. Verdade ou mentira, Laila? Não, vamos fazer uma conta aqui. 10 pontos com 1, tá? Né? Não tô... 10 pontos de verdade, 10 pontos verdadeiros. 10 pontos dá R$100, certo? Certo. Hoje o salário mínimo está R$1.518, certo? Certo. Muitas de vocês aqui, talvez as que não trabalham fora, não estão dando resultado no mercado, não ganha nem o salário mínimo. Vamos supor que vocês ganhassem 2 salários mínimos trabalhando, 3.036, por 8 horas, por 30 dias. Sabe quanto está saindo na hora? R$12,65. Ela ganhou R$100 hoje. Dado o conforto da casa dela. Foi fácil? Não, porque ela teve que esperar o dia inteiro, esperar as oportunidades. Mas olha como que a gente fala. Ela já fala, não, mas só com um contrato? Foi R$100. O trabalhador, CLT, braçal, que ganha relativamente bem, né? Porque 2 salários mínimos 90% da população está mais ou menos nessa faixa salarial aí. Então... E não é questão de ser um contrato, porque o que você faz com 1, você faz com 10, você faz com 20, você faz com 30, você faz com 50. Isso é só uma questão de tempo. Mas Márcia, quando eu falei um contrato, eu não estava desvalorizando, não. Eu estava querendo te falar o seguinte, que era 10 pontos mesmo, porque às vezes a gente fala 10 pontos, antigamente eu fazia assim, eu fazia 10 pontos, punha 5 contratos, pegava 2 pontos, 3, sabe assim? Aí eu somava tudo, aquela coisa de você dar um jeito de você falar que você está ganhando 10 pontos, que você está, e no final das contas você não está nada, entendeu? Márcia, mas é porque você falou assim, não é muito não, porque é um contrato. Poxa, né? Mas é R$100. Não, é sim. Eu vou te falar, aquilo que a Márcia falou. O meu olhar, ele tá diferente. O meu olhar diante do trade é assim, o que eu vou fazer de melhor? Realmente eu estou desfocando do dinheiro. Qual que é a operação que eu vou fazer melhor? O alvo, eu estipulei que o meu é primeiro alvo, eu estou trabalhando com o primeiro alvo, por enquanto. Então, eu saio no primeiro alvo, entendeu? E aí, qual que é o meu interesse agora? Eu, cada dia, ficar melhor, operar melhor. E depois o dinheiro vai vir, com a graça de Deus. Senhor, recebo. Já tá vindo. Aí a Marcene ainda virou para mim e falou assim, nossa, Márcia, acho que eu tô conseguindo entender esse negócio, acho que eu tô ficando boa. Eu falei para ela assim, eu não acho não, eu tenho certeza, Márcia. Oh, meu Deus, e é tão bom. Por quê? Por que eu tenho essa certeza? Porque aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, acontece com qualquer uma de vocês. Mas não adianta, vocês precisam mudar. Não vai cair da noite pro dia, vocês vão acordar linda, plena e bela no dia e vai começar a performar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não tem como ser assim. Então, foquem em alguma coisa. Procurem uma operação só, seja ela qual for. Se for operar o operacional da Laila, faça só o operacional da Laila, esquece o dólar. O que vocês estão caçando no dólar, né, Laila? O que você está caçando no dólar? Não sei. Esquece. Vai fazer uma coisa bem feita. Termina essa coisa bem feita. Um problema muito grande aqui, vou no índice hoje. Aí fica 15 dias no índice. Nossa, esse trem não presta, não. Vou pro dólar.
Vai lá, fica mais 15 dias. Nossa senhora, o dólar é pior ainda. Quer saber de uma coisa? Vamos mudar o operacional. O operacional não funciona. Vou estudar aquele trem daquela média lá que deve funcionar. Aí muda o operacional, aí não funciona. Aí você fala, não, quer saber de uma coisa? Eu vou lá e pro Nasdaq. Ou pro Gold, porque Forex todo mundo dá certo. Não, vou pro Forex. Aí fica mais 15 dias no Forex. Nossa, não é possível, cara. O negócio não funciona para mim. Não adianta. Olha aí, nada funciona. Não vai funcionar, jamais. Porque vocês precisam de pelo menos tempo para validar uma coisa. O que é tempo? É no mínimo 2 meses. Fique pelo menos no mínimo 2 meses no índice. Testa uma operação só por 1 mês. Eu duvido, eu pago para vocês. Se vocês operarem só operação MW aqui por 1 mês, no índice ou no dólar, se vocês não vão sair positiva no final do mês. Eu duvido que tem alguém aqui que não vai sair positivo. Eu duvido. Eu estou dando a chave de ouro para vocês. Façam isso. Testem. Façam isso durante 1 mês. Não tem como não sair positivo. É impossível. Se vocês fizerem só isso, é impossível. Foquem numa coisa só. Tenham certeza daquilo que vocês estão fazendo. Acreditem em vocês. Não é o ativo, não é o operacional, não é o mercado. É a gente. Ah, Márcia, eu estou operando Forex. Cuidado. Você não está performando nem no índice, o que você vai cheirar no Forex? Ah, mas eu vou ganhar em dólar. Vai perder em dólar também. No final das contas, dá no mesmo. Só tem uma dificuldade quando você opera Forex. Você tem que trazer o dinheiro para o Brasil. Isso é um pouquinho mais burocrático. Eu não sei se tem um contador aqui ou não, mas não é tão simples igual operar na B3. Então, não é um ativo. Ah, Márcia, mas eu já estou ótima no índice, eu quero ir para o dólar. Beleza, vai fundo, vai descobrir outras coisas, vai operar ação, se for para fazer operar. Vai fazer swing trade, vai comprar Petri na segunda e vender na sexta. Ou qualquer outra ação que seja. Aí sim. Mas não adianta. Enquanto vocês não focarem numa coisa, o negócio não vai acontecer. Não fiquem pulando de galho em galho. Isso é o maior erro dos traders amadores, é ficar pulando de galho em galho. É um operacional, é não sei o quê, aí a culpa é da internet que caiu e aí eu levei loss, a culpa é da força lá de casa que acabou e eu levei loss. Não, a culpa é de vocês. Não tem outra culpa. Quem clica é vocês. Parem de terceirizar o que é resultado de um trabalho de vocês. Se o resultado não está vindo, o trabalho não está sendo bem feito. E a culpa é de vocês. Falando nesse ponto aí, valorizem o dinheiro de vocês. Eu não sei se alguma de vocês aqui já precisou limpar uma casa para ganhar dinheiro. Ou quem sabe passar uma roupa um dia todo de trabalho. Ou talvez dirigir o dia todo para ganhar R$100 por dia. E eu duvido que se você ficar das 7 da manhã às 19 horas limpando uma casa, igual a gente pagava para limpar lá a casa antiga que eu morava, que era um sobrado bem grande, para ganhar R$150, se chegasse à noite, se um amigo chamar você para ir num restaurante e que você vai gastar R$80 no prato, você não vai. Porque está doido? Eu trabalhei, foi... Laila, Oi. eu faço diária 3 vezes por semana. Estou nesse operacional para tentar sair dessa função, porque eu já trabalho desde que eu tenho 11 anos de idade. Então, aqui eu estou vendo a minha chance de sair. Pego o ônibus, passo 2 horas dentro do ônibus para ir, 2 horas para voltar. Então, eu sei o quanto é difícil. E às vezes o dar valor... Vou só concluir meu raciocínio aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu duvido. Seu filho pode pedir uma coisa fútil. Você que é mãe, você vai falar para ele, não tem, porque esse dinheiro foi suado, esse dinheiro é para a gente se alimentar, é para pagar energia, é para pagar água. Por que no mercado você não valoriza o seu dinheiro? Por que R$100 é pouco e 300, 500 para meter o louco é muito, é pouco também? Por quê? Por que para comprar uma coisa, às vezes, com esse dinheiro que você suou lá e ralou, você não abre mão, você não compra? Você não vai pegar a sua diária inteira lá, o dia inteiro ralando, e vai comer uma pizza só para o seu bel prazer. A gente não faz isso, gente, quando a gente está precisando. Por que no mercado a gente faz? É de qualquer jeito, é a qualquer custo. Por que a gente não valoriza? Por que a gente não... eu vou perder R$100, perde 300.
olha só, a gente vai perdendo a noção do dinheiro, tanto para ganhar, e sempre que eu falo de contentamento, quanto para perder. Laila, deixa eu só abrir também um parêntese da minha experiência. Eu trabalhei como Uber há pouco tempo agora atrás, eu me aposentei e aí, para complemento de renda, fui me aventurar no Uber. E eu chegava em casa, assim, o sol muito quente, dirigindo horas numa metrópole, né? O trânsito muito cheio. Ganhava R$100, R$130 dia. E aí, quando eu venho para o mercado, volto para o mercado, aí eu ganho 300 dias. Eu falo, gente, como eu sou grata na minha casa, na sombra, sentada, olha a diferença. Então, assim, a gente precisa ser mais grata mesmo, pela possibilidade que a gente está tendo de fazer dinheiro assim. Porque ganhar R$150 lá fora não é fácil. Não é para qualquer um, né? E uma coisa muito importante para a gente dar valor ao nosso dinheiro é a gente entender o nosso tempo. O tempo é a única coisa que a gente tem mais valioso, porque o tempo, ele não volta. O tempo, ele é finito, uma hora ele vai acabar, e ele não volta mais. Então, o tempo é o que a gente tem de mais valioso na nossa vida, se a gente for parar para pensar, é tempo. Então, transforme o tanto que você ganha por hora. Quanto vale uma hora sua? Ah, a minha hora de trabalho hoje vale, um exemplo, R$50. Tá, será que você vai querer comprar um sapato de 300? Esses R$300 vão ser 6 horas de trabalho seu, vale a pena? Transforme o custo das coisas por hora, porque a hora, ela não volta mais. A hora que você perde, acabou. E ela é finita. Então, pense nisso. Pense no tanto de horas que vocês têm. Transformem o valor das coisas em horas, porque a hora é o bem mais precioso que a gente tem. Quando a gente perde, ela não volta mais. Então, deem valor ao tempo que vocês gastam estudando. Aplica o que vocês estudam no mercado financeiro, gente. Não faz nenhum sentido. Se ficarem vendo aula, vocês ficarem estudando, vocês sentarem na frente do gráfico e fazer tudo o contrário. Não faz sentido, não façam isso. Foquem numa operação só. Estuda essa operação incansavelmente. Estuda com gráfico parado. A gente já tem uma aula aqui de gráfico parado. Não tem outro caminho. Quando vocês começarem a olhar os candles e verem os desenhos dele no gráfico parado, na hora que ele desenhar no gráfico ao vivo, vocês não vão ter dúvida para entrar. Façam isso. Paguem o preço disso. Não tem outro caminho. O caminho é esse. O caminho para você conseguir uma consistência, um caminho para você sair do loss, um caminho para você fazer diferente, é esse. Muda o que você está estudando, muda como você está estudando, muda o que você quer disso aqui. Tenha sonhos do mercado financeiro. Acredita nele de verdade. Não esqueçam da cena que eu falei para vocês no começo. Parece bobo. Quando eu comecei a estudar essa parte emocional, eu fiz alguns cursos de PNL, de coaching voltado para o mercado financeiro. Eu fui relutante ali do negócio, porque é uma repetição que ensina para sua cabeça as coisas. Igual uma criança que começa a falar. Ela começa a falar porque ela escuta a gente falando repetidamente. O nosso cérebro ele só aprende dessa forma, ou por um forte impacto. Então, essa repetição das coisas, elas internalizam em você. Aquilo é uma verdade para você. Então, repitam aquilo que vocês querem que aconteça. Olhem para vocês no espelho toda manhã e fala a qualidade de vocês. Eu sei que a maioria aqui vai ter dificuldade. Se fosse para falar defeitos, vocês iam me listar uma lista gigante. Olha na frente do espelho e fala, nossa, olha o seu cabelo como tá lindo demais, hoje você vai brilhar nesse mercado financeiro, hein? Vai aparecer um M, vai aparecer um W, ó, você arrasa, é isso, você consegue, você tem força de vontade, você tá aqui, você tá estudando, não tem como dar errado, vai dar certo, faz direito que vai dar certo, falam qualidades para vocês, repetem isso, gente, parece idiota, eu tive relutância de fazer isso, mas façam, faz o teste, não vai gastar 30 segundos do tempo de vocês. É muito barato fazer isso. 30 segundos, ó, vai valer a pena. Façam isso. Isso faz a diferença. Acreditem no potencial de vocês. Tenham a cena de vocês. Quando vier pensamento ruim, tira ele da cabeça, porque esses pensamentos vão te tirar do caminho que você quer chegar. Não tem como. O que você pensa é o que você vai colher no futuro. O que você está pensando hoje, que você vai colher amanhã. Cuidado. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com esses pensamentos sabotadores. Eliana, você levantou a mão? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer por tudo que você falou, Márcia, porque eu estou com vergonha de mim mesma. Tá?
É muito difícil a gente estar na idade que eu estou, saber que está fazendo errado e continuar fazendo errado e querer um resultado diferente. Por quê? Medo, necessidade, não sei. Mas essa conversa de hoje está sendo, assim, para mim, Eliana, primordial. Me fez pensar muita coisa, muita coisa. Eu já consegui mudar muita coisa na minha vida. Eu já consegui realizar muita coisa na minha vida e essa vai ser mais uma, eu tenho certeza. E quando Amém, você vai ser, colocou aí... Eliana. Oi? Falei que vai ser sim. Com certeza. E quando você colocou aí da gente imaginar, eu sempre trabalhei, muitos anos trabalhei com vendas, então eu fiz muitos cursos para poder ser gerente de loja, ser gerente de equipe, ser gerente de vendas. Esse raciocínio que a Laila fez aí com a gente aí do quanto custa a hora me lembrou de uma época que eu era vendedora numa joalheria e chegou um rapaz humilde, simples, mas ele queria muito um relógio grandão, bonito. E eu fiz um cálculo com ele, exatamente pegando o relógio, dividindo ele, o valor do relógio por dias, por meses, por quantos anos esse relógio valeria para poder estar no pulso dele realizando um sonho. Ele brincou comigo e falou, menina, se mandar você vender um lote na lua, você vende fácil, né? E levou o relógio, feliz da vida, parcelou lá em não sei quantas parcelas e levou. E uma forma que eu já havia visto falar em outros cursos, e recentemente eu tive a oportunidade de rever isso, porque muitas vezes a gente vê e não pratica, não é só visualizar, a pessoa colocou para a gente fazer um mapa dos nossos sonhos. Então, nesse mapa dos sonhos, depois se quiser eu posso até compartilhar, a pessoa colocou para a gente colocar todos os nossos sonhos, que seja pessoal, que seja na saúde, que seja para a família, que seja na nossa profissão, no nosso caso, trader, né? Que seja nos estudos, que seja material, e fazer um grande cartaz e colocar gravuras mesmo. Eu quero melhorar minha casa, como é que eu sonho em ter minha casa? Eu sonho em ter minha casa assim. Eu sonho em ter esse carro, eu sonho em ter esse salário por mês, e fazer um grande cartaz, igual a gente faz para criança na escola, quando vai apresentar alguma coisa, colocar gravuras e colocar num lugar que todos os dias você vê aquilo ali, que você visualiza aquilo ali. Para quê? Para poder reforçar o seu pensamento, reforçar a sua força de vontade, o seu desejo de chegar até lá, né? São exatamente os nossos pensamentos, né? Um parênteses aqui, Eliana, uma coisa que acontece demais. Eu acho que vocês já devem ter passado por algum momento de querer comprar um carro. Eu não sei se alguém aqui já passou, não. Você pensa naquele carro, puta, eu vou comprar aquele carro tal. Aquele carro sempre teve a mesma quantidade daquele carro andando na rua. Porém, quando você quer comprar aquilo, você começa a ver esse carro em tudo quanto é canto. Você fala, gente, mas não é possível que tem tanto desse carro na rua. Não é que aumentou a quantidade de carro. O seu foco está naquele carro. Por isso que eu falo para vocês, o seu pensamento está naquele carro. Você está querendo achar aquele carro. Não tem segredo, gente. O que você pensa, o que você foca, é aonde você vai. É para aquele lugar que você vai. Então, isso que a Eliana falou tem muito sentido. Você coloca a foto da casa que você quer ter, do carro que você quer ter. Você vai chegar. Não sabemos quando, mas você vai chegar. E aqui eu indico 2 filmes para vocês. Se vocês querem saber de persistência, assistam o filme do Ayrton Senna. Gente, ele treinou a curva na chuva para ser o melhor piloto, ele treinou incansavelmente. Não foi 1, 2, 3 vezes. E o pai dele falou assim para ele, você vai fazer mais, não lembro agora, 337 vezes essa mesma curva. A mesma curva. Seguida uma vez da outra. Querem aprender sobre plano? Gente, esse filme eu assisti esse final de semana. Eu não sei se todos conhecem aquelas jogadoras de tênis, a Venus e a Serena Williams, aquelas negras, que foram as melhores jogadoras de tênis aí dos grandes slams. Tem um filme dela que chama Richard King Richard, que é o pai dela, formando campeãs. O que esse cara fez sobre plano de vida das filhas dele é impressionante. Se vocês têm alguma dúvida de plano, assista esse filme, que vocês não vão ter dúvida. Ele planejou tudo. Lógico, não aconteceu exatamente, mas aconteceu. A essência do plano aconteceu na vida delas. Porque ele planejou desde que elas nasceram. E não tinha outro caminho, ele ia chegar lá.
Eu falei, meu marido até comentou comigo, ele falou, mas também com um pai desse aí, não tem como essas meninas não terem sucesso. Meu cara, ele era incansável. Não tinha meio termo para ele. Não tinha. Ele simplesmente ia. E é esse sentimento que a gente tem que ter aqui no mercado financeiro. Sentimento de que vai ser, não tem outro caminho para vocês, a não ser chegar lá onde vocês querem. E é isso que vocês têm que ter no fundo da alma de vocês, gente. Do fundo do coração de vocês. Essa palavra que você falou aí agora é muito poderosa. Incansável. Sejam incansáveis em fazer a coisa certa. Porque não é fácil. Sejam incansáveis. Cara, se eu preciso ser disciplinada, seguir o meu plano de trade, e é isso que vai fazer a diferença, sejam incansáveis. Ai, Laila, mas é difícil, eu penso uma coisa e faço outra. É difícil, mas não é impossível. Se obriguem. Errou uma vez, amanhã faz de novo. Errou de novo, amanhã faz o certo de novo. Não desistam. Não cansem de fazer o certo. Uma hora vai. Uma hora a coisa vira. Uma hora vocês vão ver, cara, tá, já entendi, eu vou fazer então. E é sobre isso. Não é porque hoje deu errado, amanhã deu também, ontem deu também, que vocês, não é um dia errado, ou 2, ou 3, que definem quem vocês são. Vocês são muito maiores que um dia errado, vocês são muito maiores do que um dia de fúria, vocês são muito maiores do que sair fora do plano, ou sair fora do gerenciamento. Porque isso faz parte, eu já saí fora do meu plano 1 milhão de vezes. Fora do gerenciamento, então, nem falo nada. Mas o que mudou? O que fez eu fazer diferente? Eu querer chegar lá. Eu querer, pelo menos, achar a entrada, porque todo mundo achava e eu não. Eu falava, gente, não é possível que eu sou tão incapaz assim. E aí eu fui incansável. Eu já falei para vocês na aula de gráfico parado, eu parecia uma louca e incansável para achar a operação no gráfico parado. Não tem outro caminho. O caminho é esse. Vocês têm que querer sentar na frente do gráfico e achar aquela operação linda, gente. Aquela que, olha, meu coração até dispara na hora que vai aparecer um M, um W na frente dos candles ali. É emocionante para mim. Por quê? Porque eu estudei demais isso. Eu fui incansável. E quando acontece, eu não tenho dúvida nenhuma. Quem já esteve ao vivo aqui em algumas salas que apareceu o M e o W, eu não titubeei em nenhuma. Ah, não tem A mais B, só vende ou compra. Ah, mas não sei o que. A Laila até falou, nossa, os dados são contra. O que eu falei para a Laila? Acho que na última vez que a gente entrou na sala, eu falei, essa operação não tem para dados. Acredita que vai lá. E foi. Ah, Márcia, mas como que você sabe? De tanto ver, gente. Não tem outro caminho. É a repetição. A repetição supre qualquer falta de habilidade que vocês possam ter. Mas vocês precisam repetir a coisa certa. Todos os dias, incansavelmente, com um contrato que seja, sem pensar em retorno financeiro. Vocês precisam praticar, acertar a operação pelo menos uma vez no dia. Acerta uma operação. Se vocês fizerem uma operação certa, vocês vão fechar um mês positivo sem sombra de dúvidas. É uma operação certa. Não precisa de mais do que isso. Enfim, alguém tem alguma dúvida? Querem colocar mais alguma coisa? E aí, depois de todo explanado isso, a Laila colocou umas perguntas lá no grupo. Laila, se você quiser... E eu quero pelo menos pontualmente, tinham 4 meninas lá no grupo que pontuaram algum problema, se eu não me engano foi a Lúcia, a Jéssica, a Cris e a Socorro, Consuelo, que eu acho que não está aqui. Eu não sei se a gente conseguiu ajudar as que estão aqui ou não. Eu não sei se vocês querem abrir o coração aqui e falar alguma coisa para a gente, mas... é isso que eu tinha para falar para vocês, de verdade, do fundo do coração, assim, eu desejo, do fundo da minha alma, que vocês acreditem em vocês, que vocês façam o que precisa ser feito, porque seguir do jeito que vocês estão fazendo, vocês vão patinar e não vai chegar em lugar nenhum. Vocês precisam sair disso, sair desse mesmice que vocês estão fazendo e fazer diferente. Não é fácil, não vai ser fácil, vai ser muito difícil, eu já falo para vocês. Por quê? Porque a nossa mente, ela é preguiçosa, ela sempre nos leva a fazer a mesma coisa. Então, qualquer coisa diferente que vocês forem querer fazer, o inconsciente de vocês vai mandar vocês seguirem pelo caminho que vocês já estão acostumados. Não faz assim, não. Faz daquele jeito lá que dá mais certo. Vocês vão ter que ter muita força de vontade. Escolham o difícil de vocês. Porque ficar perdendo todos os dias aqui. Ficar sonhando com uma coisa e não realizar. Ficar acabando com a família. Acabando com o sonho.
acabando com a credibilidade, acabando com o dinheiro. Também é difícil pra caramba. Então, qual que é o difícil que você quer pegar e fazer acontecer? Então, nós precisamos, na vida, escolher sempre os nossos difíceis. Ah, o meu Escolha difícil... as batalhas que vocês querem lutar, né? Nada vai ser fácil. Aqui, muito menos. Mas, qual que é o difícil que você quer pegar e fazer? É fazer o que você tem que fazer para a coisa acontecer? É mudar o comportamento? Para mudar os resultados? Ou continuar fazendo a mesma coisa? Que também é difícil pra caramba. Se dormir, acordar, sentar aqui, ficar com medo do gráfico. Será que hoje eu vou perder de novo? É ter que falar, a menina falou lá, vou ter que falar pro meu esposo quando ele chegar que eu estopei de novo. Qual que é o difícil que você quer fazer? É olhar para os seus filhos e se sentir uma fracassada? É ter que voltar para o mercado de trabalho porque não deu certo isso aqui? Qual que é o difícil? É seguir um plano de trade? É pegar o seu dinheiro e ir embora? Qual que é o difícil que você quer fazer, que você escolhe fazer? Eu quero que pelo menos 2 de vocês respondam para mim as perguntas que eu coloquei lá. Ó. Eu vou... Pelo menos 2. Para quê? Dentro das respostas de vocês, a gente vai procurar ajudar vocês em relação a essas dificuldades. A Jéssica falou que respondeu, então vamos lá, Jéssica, vamos começar por você. Você foi lá no grupo, desabafou lá, teve um dia difícil. Qual que é o principal erro que você está tendo na hora de operar? Oi, Laila, boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É engraçado que o mercado, ele expõe nossos defeitos. A Márcia, rapidamente, meninas, a Márcia falou sobre, assim, quando a gente não está focada no dinheiro, o resultado vem. E eu estava assim no começo porque eu não estava precisando de dinheiro. E aí eu tinha resultado, eu só procurava a melhor operação. E de uns tempos para cá eu falo assim, gente, parece que eu estou cega. Eu não sei o que fazer, eu quero entrar toda hora, o Kendall está indo, eu quero ir junto, aí entro na hora errada, fico desesperada. Mas por algo pessoal, né, que nesse momento eu tenho precisado dar certo em alguma coisa. E aí eu coloquei, qual que é o meu principal erro na hora de operar? Eu não estou decidida no que eu vou operar. Esse tem sido o meu maior erro. A indecisão, eu sempre fui muito indecisa. Você falar para mim se quer comer pizza ou quer comer sushi. Eu fico assim, ixi, dá para comer os dois? Vamos num negócio que dá para comer os dois? Eu quero fazer tudo. Então, eu perco operação, que às vezes eu sei que é operação, aí deixo, depois eu vou. Né? E aí fico misturando operacional. Nesse operacional aqui daria uma venda, nesse aqui daria uma compra. Porque nem buscar antes vários operacionais eu estava buscando. Aí, quando eu me vi querendo fazer mais grana no mercado, eu me peguei estudando um monte de operacional. E eu estou com a mente, assim, poluída. Esse tem sido o meu erro, ficar procurando um monte de coisa. Qual que é o ativo que você opera? É o índice. Só o índice? Só o índice. Qual que é o sentido que faz você estar aqui dentro da nossa comunidade, pagando para a gente, mensalmente ali, e tá buscando fora outras coisas? Qual que é o sentido? O que você pensa, assim, tipo, isso aqui não está funcionando? Você não acredita, não confia? O que você pensa? Tá, é que assim, eu acredito, eu confio. Por exemplo, o seu operacional, Laila. Vou falar o que pegou para mim, pessoal. Lembra que eu te falei que meu pai opera? E ele perdeu muito dinheiro fazendo médio para trás. E eu tinha prometido para mim que eu nunca ia fazer um médio para trás. Mesmo assim, testando no simulador e vendo que dá muito certo na sua estratégia, sem ser como ele. Ele tem dinheiro, ele vai fazendo mais médio, alavancado, e alavanca, até assim ser zerado pela corretora. E não é o caso. Eu vi que você tem uma estratégia, mas eu estou relutante quanto a operar dessa forma, sabe? Fazendo médio. E por mais que eu vi, testei, deu bom, eu começo a ter uma ansiedade na hora de ficar muito tempo numa operação contra mim.
E aí eu pensei assim, eu queria, fiquei procurando outros operacionais por querer operar, como que eu falo? Uma coisa mais rápida, assim, entrou, saiu. Qual que é o padrão que você repete com frequência? Pensa aí, no seu dia operacional. Você já está procurando várias entradas, várias coisas, para ser mais rápido e tal, mas como é? O que é que você faz? Por exemplo, lá na nossa sala, ao vivo, lá de estudo, tanto aqui, conteúdos, não tem só o meu operacional, tá? Sim. Eu já falei para vocês algumas vezes que o meu operacional foi o que fez sentido para mim. E isso é muito de perfil. Sim. Tá tudo certo. Você tem um trauma de alguma coisa que o seu pai faz de forma inconsequente e você não precisa fazer o meu operacional. Mas ali na sala a gente fala sobre os operacionais com stop, a gente tem falado muito das operações de negação, a Márcia opera rejeição de topo e fundo. E você? Porque, vem aqui, vamos pensar. Eu estou falando com a Jéssica e às vezes vocês podem até, nossa, o papo aqui hoje, gente, é para doer mesmo. Porque é muito ruim para a gente, enquanto mentoras e idealizadoras desse projeto. O que a gente falou para vocês no primeiro dia? A gente quer formar vocês, fazer com que vocês deem certo, para vocês trazerem mulheres, para vocês fazerem elas darem certo. Se fosse só por dinheiro, eu quero mesmo é que vocês perdem todo dia, mesmo eu ganhando. Porque assim vocês vão ficar aqui, ó. A gente vai massagear o egozinho de vocês aqui nessa aula. Vocês vão sair daqui, nossa, essas meninas é muito legal. Falaram aí no índice, ó. Pô, no chat, ó. Esse grupo é abençoado. Para a gente seria ótimo. Mas a gente não quer. É muito ruim nós estamos numa sala ao vivo com vocês ali 60 dias, ter tomado 2, 3 stops no máximo, tanto eu quanto a Márcia, e recorrentemente a gente sai positivo e vocês negativo no dia. Que loucura. Não é uma loucura? Não que vocês tenham que replicar as nossas operações, porque esse não é o sentido. Mas nós estamos ali o tempo inteiro incentivando, lendo, comentando tanto um operacional quanto o outro. Aí a pergunta é, quais os padrões, Jéssica, que você repete? Por exemplo, nós estamos ali comentando o mercado, dólar, índice, com stop, sem stop. O que a Jéssica está fazendo nesse momento? Ela, por exemplo, hoje a Márcia falou uma operação de negação lá. E assim, a gente está fazendo coisa ali que a gente nem pode fazer. A Márcia falou assim, ó, em tal preço, o stop está 70 pontos e o alvo é 100 pontos. Às vezes eu falo, eu estou comprada no preço tal, eu nem posso falar isso. Eu estou comprada no preço tal, vou fazer um médio no preço tal, vou sair no preço tal. Aí o que eu quero entender e fazer você pensar? E é você aqui porque você se disponibilizou, mas todo mundo faz isso aqui, a grande maioria faz isso aqui. A gente está tendo todos os dias positivo, fazendo 1.000 pontos, 800 pontos, 500 pontos, 20 pontos no dólar, 10 pontos no dólar, e vocês terminam um dia negativo. É incrível. Eu e a Márcia conversamos, cara, como pode? Se a gente estivesse perdendo todos os dias aqui com vocês, aí beleza. Márcia, nós estamos ruim pra caramba. Mas não está acontecendo isso, graças ao meu bom Deus. Nós temos feito um excelente resultado nessa sala. Nós não operamos aqui apenas para gravar store. Tanto é que vocês nem vê. Quem bateu meta aí? A gente não está fazendo isso para pegar 100 pontinhos e falar que saiu assertivo no dia. A gente opera até bater o nosso plano de trade, de operação. Eu faço muitos pontos ali, gente, no dia. Por quê? Porque eu quero ficar boletando? Não. Porque o meu risco-retorno exige que eu faça X pontos para buscar uma no final do mês para a conta fechar. Então, não estou ali, só massageando o ego, fingindo, não. A gente está ali para fazer a coisa acontecer.
Então, eu quero saber da Jéssica. O que a Jéssica faz? Quando eu, a Márcia, independente do tipo de operação, fala para você, gente, estou vendo isso, estou vendo aquilo. O que a Jéssica fica fazendo? Tipo, ela entra e sai. Eu quero coisas práticas. Assim, ó, quais são os padrões você está repetindo frequentemente? Eu entro atrasada na operação. Eu fico olhando, quando eu entro bem depois. Uhum. Eu, várias vezes, eu já zerei sem precisar, sabe? Assim, tá demorando muito para pagar, eu cancelo a ordem. Isso aqui, acho que é o que eu mais faço. Eu falo que não vou operar uma coisa, por exemplo, eu não vou mais operar padrão de 3 candle. Aí desenho um padrão de 3 candle, eu entro. E também fico nessa, não tá indo, eu zero. E não é nem que a operação estava errada. Eu saio... Ansiosa, né? Ansiedade está te atrapalhando. Uhum. O que você acha? Na hora que eu falei hoje lá, só porque na hora que eu falei hoje lá, gente, tá numa acumulação, não tem nada para fazer aqui. Você fez alguma coisa? Lá embaixo, quando ele já estava lá embaixo? Não. Na hora que ele estava meio lateralizado ali. Não, teve uma hora que você falou que não era para fazer nada, eu fiz. Porque ele bateu no 50% do dia anterior, não rompeu, eu entrei comprada. Foi o meu lote, meu primeiro lote, se eu não me engano. E ele não voltava, eu pus stop. O quanto você deseja ter sucesso no day trade, Jéssica? Muito, gente, muito. Eu sinto assim, eu não tenho um plano B. Eu tenho esse plano. Eu tenho que fazer isso dar certo. E depois da aula de hoje, de tudo que a gente falou aqui, você tem alguma resposta para tudo isso que você falou para a gente? Tenho sim. A paciência, a paciência, essa ansiedade que eu estou tendo, eu tenho que deixar ela de lado e seguir meu plano à risca. Escolher uma operação, esquecer tudo, sair desse monte de grupo que eu tenho, de operacional de não sei o que, operacional de não sei o que lá. Já estou saindo de todos e focando aqui. Focando no... E qual que vai ser a operação que você vai fazer? Eu quero fazer, porque eu quero operar com o stop. E eu quero fazer o M ou o W. Hoje eu tava... Você quer não, você vai. Eu vou fazer. Porque quando você quer, você tem duas opções, ir ou não ir. Quando você vai, você não tem opção, você só vai. Então, você vai operar só o M ou o W, Jéssica. Tá bom, perfeito. Porque eu quero operar com o stop. E quando a Márcia falar assim, gente, não tem nada para fazer aí, porque está numa região difícil, o que você vai fazer, Jéssica? Fazer nada, pegar meu café. Não vai fazer nada. Quando você entrar numa operação, você ficar ansiosa para colocar no zero, para arrastar o stop, o que você pode fazer para te blindar em relação a isso aí? Para treinar um novo comportamento, porque o seu comportamento é ir lá zerar. Sim. O seu comportamento é ir lá e defender. O que você pode colocar de comportamento para você substituir esses comportamentos ruins que você está tendo por ansiedade? Acredito que levantar, tomar uma água, eu coloquei lá o gain e coloquei o stop. Então, saí um pouco da frente do gráfico nesse momento. Eu já fiz isso algumas vezes, me ajudou, ou é o gain ou é o loss, e pronto. E por que você parou? A ansiedade novamente me pegando, essa necessidade de ter que fazer dinheiro, e não vai ser dessa forma. O dinheiro... Então, a partir de amanhã, quando você entrar numa operação, que você se sentir com vontade de fazer alguma coisa que ninguém está te orientando a fazer, o que você vai fazer? Não vou fazer nada. Você vai levantar? Vai tomar água? Vou esperar, vou fazer... Você opera em casa? Opero em casa. Você tem filhos? Tenho uma filha. Quem que vai ser beneficiado com o seu sucesso no day trade? A maior beneficiada, e eu estou fazendo isso por ela, é a Giovana, minha filha. Será que a sua filha merece um comprometimento maior da sua parte? Merece. Então, aqui, você está fazendo um compromisso público aqui. Sim.
Nós temos 38 mulheres aqui, 37, né? Você e mais 37. Qual que é o nível do seu comprometimento, Jéssica, em fazer tudo isso que você falou que vai fazer? 100%, Laila. Eu vou fazer acontecer. Eu já está acontecendo. Aê. Então, ótimo. Então, a partir de amanhã, todos os dias, depois do Jéssica, pregão... deixa eu te contar uma historinha. Tá bom. Talvez ajude não só você, mas outras meninas que estão aqui com relação ao seu pai. Com relação a traumas, não específica que você comentou da história do seu pai. Eu ia comentar isso aí. Mas é uma coisa, né, impressionante. Um exemplo, vamos imaginar que quando a Jéssica era criança, você tinha um cachorrinho de estimação, que você gostava do cachorrinho, que você conviveu com ele desde que você nasceu, tinha um cachorrinho, ele era teu amigo, seu cachorrinho. Sim. Só que aí lá com seus 6 anos de idade, você foi atacada por um cachorro. O cachorro veio para cima de você, um cachorro grande, e veio para te morder. Esse único episódio desse cachorro grande que veio te atacar te gerou uma emoção muito forte, de medo, de ansiedade, de não saber o que fazer. Sim. Possivelmente depois desse dia, desse ataque desse cachorro, você não vai gostar de cachorro mais, Jéssica. O cachorro morde, o cachorro avança, o cachorro é bravo. Eu não gosto de cachorro. Um cachorro que antes, para você, pela sua vida inteira, você gostava, você deixou de gostar, criou um trauma daquele cachorro que ele te avançou. Sim, beleza? Eu passei por isso. Vamos imaginar que a Jéssica casou com um homem que é apaixonado em cachorro. Então, se você casou com ele, ele não vive sem cachorro, Jéssica. Então, você casou com ele, você levou um cachorro de brinde. Calma aí, Márcia. Você vai ter que conviver. Sabe que eu sou casada. Ela tá falando, vamos supor. Ele ouviu, vamos supor que você seja casada. Eu falei, não. Ele falou, fala que você é casada. Eu falei, eu sei, é uma suposição. É só uma historinha fictícia. Aí você casou e levou um cachorro de brinde, Jéssica. Você teve que conviver com o cachorro, mas você tem um trauma, um pavor de cachorro. O cachorro lá na dele, a Jéssica aqui na dela. Beleza, o cachorro lá, eu caio longe dele, porque eu não gosto de cachorro. Beleza. 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano que você tá lá com o cachorro. Você olha para ele olha para você, ele abana o rabo para você, ele até quer chegar perto. Aí você fala, nossa, esse cachorro até que é interessante, ele gosta de mim. Quando eu chego, ele abana o rabo. Ele nunca me mordeu, nunca rosnou para mim. Nossa, esse cachorro, sabe que pode até ser legal? Passa mais um tempo, você começa a fazer carinho no cachorro. Uhum. Nossa, gostei desse cachorro, esse cachorro é bacana. O que a Jéssica fez? Você substituiu um trauma de cachorro por um cachorro ok, esse cachorro é legal. O que faz a gente substituir traumas na nossa vida? É a repetição da coisa certa. Você conviveu com um cachorro durante um período longo de tempo, e aquele cachorro te mostrou de que não são todos os cachorros que avançam e que mordem. Então, você substituiu aquele trauma de um cachorro pelo quê? Por uma repetição de que cachorro é bonzinho. Sim. Levando isso, talvez, para o episódio do seu pai, que opera, o tio, não sei. Ele já fez muita besteira levando o médio para trás, operando errado o médio. Uhum. A repetição das operações da Laila não vai ser 1 ou 2 meses. Talvez a repetição dessas operações da Laila por 6 meses, 1 ano corretas, vão suprir esse trauma que você tem de médio para trás. É verdade. Ou, levando para o nosso lado financeiro, para o nosso lado de mercado, vamos imaginar que a Jéssica entrou numa operação e levou um loss. E a Jéssica opera com 3 contratos. E você teve a brilhante ideia de operar com 10 para recuperar logo, porque 30 pontos, você já recuperou o loss e já está no take. Beleza. A Jéssica entra com 10 contratos, só que ela nunca entrou com 10 contratos na vida, mas ela teve essa brilhante ideia e entrou. O preço começa a vir contra. A Jéssica já estava no loss. Com 10 contratos, então, o preço voltou 5 pontos, a Jéssica já está tremendo. A mão dela começou a suar, o coração disparou. O que eu fiz? Meu Deus do céu, eu já estava no loss, agora eu entrei com 10 contratos. Pronto, agora é só ladeira abaixo, não tem mais solução para mim. A Jéssica teve um forte impacto ali, ela teve uma emoção grande. Aí o preço começou a ir a favor da sua entrada, foi lá no seu take, você recuperou o seu loss, saiu no take, foi lindo. Uhum. O que a Jéssica acabou de ensinar para sua cabeça numa única repetição, Jéssica? Uma única vez que isso aconteceu. Que todas as vezes que você levar um loss, é para você arrastar, é para você aumentar a quantidade de contratos. Uhum. Inconscientemente, todas as vezes que acontecer isso com você, o seu cérebro vai te levar a querer aumentar a quantidade de contratos. E o que vai mudar isso, Jéssica? É a repetição do certo. Mas não é repetição 1, 2 ou 3 vezes.
É repetição por pelo menos uns 2 meses. Por que que é tão difícil a gente fazer diferente no mercado financeiro, gente? Porque essa repetição, ela sempre vai contra o que a gente, no íntimo, a gente quer fazer. A gente quer aumentar a quantidade de contratos, a gente quer acabar com aquilo logo. A gente sabe que não deve, mas a gente quer. E a nossa mente, ela nos leva a fazer aquilo que a gente ensinou ela. Ela só segue o que a gente ensinou ela. Então, por que que a gente tem tanta dificuldade em mudar no mercado financeiro? Porque você ensinou errado para sua mente. E essa repetição da coisa certa, ela é muito difícil. Ela não é fácil. Então, Jéssica, amanhã, na hora que você entrar em alguma operação e você tiver vontade de colocar no zero, se tiver vontade de zerar a operação porque o preço não está indo, lembra dessa história. Você vai ter que repetir o certo pelo menos uns 2 meses seguidos. Sim. Porque aí depois de 2 meses, você vai ver e falar, nossa, eu não preciso mais botar no zero, nem estopar, nem sair fora, porque ela vai lá. Uhum. Essa repetição é o que faz a diferença no mercado financeiro. Não é fácil, é muito difícil, mas é o que a Laila falou. Escolham a batalha que vocês querem lutar. Eu aconselho, já que é para ter dificuldade, já que é para sofrer por alguma coisa, sofra para fazer o que é certo. E o que é certo é repetir o que precisa ser feito, por mais difícil que seja, por mais doído que seja. Ah, Márcia, mas eu gosto de fazer isso. Não é o que você gosta, não é o que você quer, é o que precisa ser feito. E você mesmo falou que precisa ser feito. Foi uma fala sua. O que você falou que vai fazer e que precisa ser feito, foi você mesmo que falou. Não é o que você gosta, não é o que a gente quer, é o que precisa ser feito. E fazer o que precisa, na maioria das vezes, não é fácil. Não vai ser legal, não vai ser gostoso, vai ser chato, vai ser doído. Mas a persistência, lembra sempre dessa historinha, a persistência vai suprir qualquer problema, qualquer trauma, qualquer aprendizado errado que você fez no mercado. Eu dei o exemplo de aumentar a mão, mas pode ser arrastar estoque, pode ser qualquer outra coisa que a gente faça de errado no mercado financeiro, que não gera uma emoção grande demais. Você ensina em uma única vez isso errado para o seu cérebro, ele vai repetir aquilo todas as outras vezes. Perfeito, Márcia. Muito certo? Uhum. Obrigada, Laila. Beleza. Tamo junto, Jéssica. Vamos lá, hein? Jéssica, você pode falar lá na público. sala também. Na hora que você tiver com vontade de fazer alguma coisa, fala, gente do céu, eu tô com... Não, Jéssica, respira, você não vai fazer nada, sai fora, tem alguém te chamando lá na cozinha. Ah, lá, sua filha tá te chamando. Deixa comigo, eu falo. E pode bater, gente, porque foi merecido mesmo. Agora aqui tá na linha. Porque o pai e a mãe que é bom é aquele que disciplina o filho. Daí eu falo, é isso aí. Ela falou, Regina tinha levantado a mão, ela quer falar alguma coisa? Regina? Oi? Você levantou a mão? Eu botei o fone, saí de perto do computador, coloquei ele aqui. Não, mas era... só para falar na hora que ela estava falando sobre... que ela estava olhando vários operacionais, tudo. Eu, quando entrei na comunidade, eu estava um pouco assim também, porque eu estava vindo de outro operacional e lá já estava pago, né? Aí eu falei, deixa eu aproveitar isso daqui. Mas aí eu comecei a entrar num estresse emocional e um estresse na cabeça mesmo, parece que eu comecei a ficar tão cansada. Então, eu acho que é isso mesmo que aí vocês acabaram falando, de focar numa coisa, de acreditar, né? E é isso, escolher um operacional para chamar de seu. Eu ainda não sei qual vai ser o meu, porque eu estou tentando aprender ainda cada um deles, eu ainda tenho muita dúvida, eu não sei, por exemplo, enxergar o M, não sei enxergar o W. A operação de negação eu também... ainda não consigo enxergar direito. Mas é isso que vocês falaram, é o tempo de gráfico, é sentar, estudar, é ter meta. Eu por enquanto, eu estou focando muito na questão emocional. Depois da semana passada, que eu levei 2 loss, eu já identifiquei aonde que foi o meu problema, né, que foi a ganância mesmo. O primeiro dia que eu operei valendo, que antes eu estava só no simulador. Eu entrei, estava com R$1.000 e fiz 177, aí saí toda feliz. No outro dia, quando chegou a 80, minha meta era de 2% a 5%, eu continuei. Aí perdi tudo e foram 2 dias seguidos assim. Aí eu fiquei parada, voltei hoje
Quando eu fiz R$37, eu saí. Eu falei, por quê? Porque já está dentro da minha meta, não vou ficar. Então, eu me determinei a fazer isso, porque eu não estou preocupada, eu quero aprender, eu não estou preocupada com o tanto. Então, eu quero domesticar a minha vontade própria, né, na disciplina e tal. Então, é mais ou menos isso. E aí, eu até escrevi. Ontem eu fiz isso e hoje eu fiz também. Então, eu já deixei, eu ponho assim a listinha do que eu vou iniciar o meu dia fazendo, né? Eu normalmente gosto de ir à missa logo cedinho e tal, aí fui colocando assim os horários, aí que na hora da operação eu já coloquei por escrito também, na hora que eu bater a minha meta, saí. Então, eu comecei a fazer isso por escrito, pequenas metas dentro do meu gerenciamento que eu fiz, né, do outro. Mas cada dia eu vou fazer isso, colocar por escrito antes de dormir, para no outro dia já tá mentalizado, não sei. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Eu acredito que vai. Aí é isso, meninas. Pegando a deixa da Regina aí, gente, gastem tempo trabalhando a mentalidade de vocês, o emocional de vocês. Ontem, eu coloquei uma aula do meu irmão aberta lá, que ele paga. Nós somos mais de 60 no grupo. Eu acho que não entrou 5. Era de graça. A Lu estava lá. Valeu a pena, Lu? Eu não lembro mais quem estava. Foi maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu também estava, Laila. Foi ótimo, viu? Eu também estava, Laila. Eu assisti Eu ontem também estava, Laila. Eu também assisti. Mas lá no nosso grupo é 60. Tinha 5. E era de graça. Então, falei que o Léo era bom, e a Laila fica aí brava, mas o Léo é muito bom. O Léo é irmão da Laila. É de família, mas... Então, da família. Tá, uma ou outra, pode ser que não conseguiu, tá tudo bem, mas é só para entender que, às vezes, a sua energia está sendo gasta em horários e lugares errados. Você vem gastar a sua energia no pregão, sendo que ali é para chegar tudo pronto, para você só executar. E você gastar mais tempo se preparando do que, de fato, cortando, né? A gente fala do afiar. Outro ponto, pegando o gancho da Regina e que a gente falou para a Jéssica. Até na palavra de Deus fala, sejam frios ou quentes, os mornos serão vomitados. Ficar em cima do muro nunca foi bom para ninguém, para nada. Então, ou você tá, ou você não tá. Ou é isso, ou é aquilo. Não tem como você abraçar o mundo e querer fazer tudo. Por quê? Isso causa confusão mental, obesidade. Ó, lá no ecossistema que vocês faziam parte, a grande maioria de vocês, a gente, várias vezes, a gente discutia lá e exortava pelo abuso de estudo. Porque não é eficiente. Não adianta você virar noites e noites, eu sei que a gente precisa se dedicar, mas com inteligência. Então, o excesso, ele acaba que, de alguma forma, ele vai ser prejudicial a vocês. Então, assim, a gente sempre instrui vocês e ajuda, né, a vocês se conhecerem e pegarem o que fazer sentido para vocês. Uma vez feito isso, acabou. Você precisa só praticar aquilo sempre, né? E agora a gente está falando de operacional. Eu não vou pedir para alguém mais falar sobre as perguntas que eu coloquei ali, pelo nosso tempo, já vamos para 2 horas de aula. Mas eu quero que vocês respondam e reflitam. Vocês entenderam o que eu quis com aquelas perguntas? Eu fiz um exemplo com a Jéssica, a gente queria fazer com mais meninas, né, mulheres aqui, mas não vai dar. Mas vocês entenderam o porquê das perguntas? Porque tem hora que a gente precisa olhar para nós mesmos e falar, cara, para que eu estou querendo isso aqui? Isso aqui faz sentido para mim? Para quê? Quem que vai se beneficiar disso aqui? Será que 1 ano, 2, 3 anos, só perdendo, gastando energia com isso aqui, desnecessária, para só me detonar, só me deixar pior, para só me sentir uma fracassada? Não, o que eu quero com isso aqui? Realmente eu quero? É só por dinheiro? Se for por dinheiro, gente, se vocês gastarem a energia que vocês gastam aqui, em qualquer negócio, empreendimento, vocês vão ficar picas.
Não pense que não vão. Porque a gente gasta muita energia com isso aqui. A gente estuda muito, a gente se dedica, a gente precisa mexer com a nossa mente, a gente precisa nos autoconhecer, a gente precisa se transformar. O day trade transforma. A gente estava falando isso ontem, né, Lu? Depois da aula do Léo, dando feedback, e aí a Lu falou assim, na marra, o day trade me faz me transformar, me autoconhecer, me melhorar. Eu falo, opa, eu sei muito bem disso, porque eu só comecei um processo de autoconhecimento, de autodisciplina, de transformação diária, depois que eu conheci o mercado. Porque antes, não sabia quem eu era, não sabia o que eu queria da minha vida, eu não sabia o meu propósito, nada. Você vai vivendo a vida no automático, mas quando você vem para o mercado, você tem que parar, porque não é fácil, não é simples, e você tem que parar e você vai olhar para dentro de você vai começar a se transformar, você vai começar a pensar como é que seu cérebro funciona, porque como é que você vai mudar se você não sabe nem como mudar? Que é o que a Márcia sempre fala, o cérebro ele só muda por forte impacto emocional ou disciplina, fazendo a mesma coisa, mudando os padrões comportamentais. Como que eu vou saber disso sem estudar? Então, o day trade, essa alta performance que o trade nos faz ter, faz a gente buscar essa transformação diária ali. Então, isso é muito importante, e a gente bate muito nessa tecla. Então, assim, que vocês veem essas perguntas aqui, de fato, tira um tempinho para responder. Faz igual a Eliana falou, seja muito sincera com vocês mesmo. Porque eu fiquei 3 anos só perdendo. Depois fiquei uma fase só ganhando. Depois perdi muito grande num dia. E me demorei a retomar minha autoconfiança. A gente sabe o que é esse processo aqui, é 8 anos, não é 8 dias. Tudo que a gente fala para vocês aqui é porque eu quero que vocês performem em 1 ano. Não demore 3 anos. Igual eu demorei. E não é 8 meses, é 8 anos, olhando para essa tela aqui todos os dias, estudando sobre comportamento, fazendo treinamento de inteligência emocional. Tudo para quê? Para me conhecer primeiro, para depois aplicar isso aqui, para a coisa fazer sentido. Então, o que a gente quer deixar para vocês? Isso aqui é isso, a gente sempre vem com muita verdade, né? Aqui é transformação de vidas vividas, minha e da Márcia, querendo transferir para vocês. Então, caminhar junto é sobre isso. Então, não pense que a gente está aqui só porque quer o dinheiro de vocês, não. Porque, igual eu falei, se você está aqui dentro e não quer se comprometer com o seu desenvolvimento, com os seus resultados e com o seu sucesso, igual a gente quer, vocês não precisam estar aqui. Pode fazer aí fora, é uma economia a mais para você. Agora, aqui dentro, não. Aqui dentro, a gente dá o nosso melhor para vocês também terem os melhores resultados. Porque o que eu quero aqui de verdade é que eu sei que não vai ser a minoria, mas que pelo menos 10% de vocês tenham sucesso e mudem a vida de vocês. E as que não quiser, vai passar, outras vão vir, mas as que quiser, igual eu falei, o sucesso aqui nesse ambiente, ele só não... Você aqui nesse ambiente só não vai ter sucesso se você não quiser. Se você não se comprometer, se você não fazer o que a gente fala, se você não se conhecer, não estudar sobre mentalidade, não buscar sua disciplina, não ter um plano de trade, você não quer. Tá tudo certo. Mas se você quiser, aqui você tem bagagem, você tem conhecimento, você tem experiência, você tem tudo que você precisa aqui dentro para performar. Você tem acesso. Nós somos acessíveis. Vocês estão com a melhor parte do bolo. Vocês são as primeiras. Daqui uns dias, nós não vamos ser mais acessíveis. Porque não tem tempo. A demanda de tempo já é muito grande. Hoje não, vocês têm acesso. A hora que vocês querem, a hora que vocês nos procuram, a hora que vocês falam com a gente sempre está pronta para orientar vocês, para conversar com vocês, fazer uma call com vocês, entendeu? Então, isso é o que a gente gostaria de ter falado para vocês aqui hoje, espero que tenha feito sentido, e se alguém quiser falar alguma coisa antes da gente... A gente tem uma novidade para mostrar para vocês. Até que, enfim, a Márcia escolheu a logo da nossa comunidade, que ela é muito chata. Lara, você para de arrumar confusão. Se alguém quiser falar alguma coisa antes... Aí já mostra essa logo logo pra gente.
Você pode parar a gravação aí, mas... Até que enfim, hein? Até que enfim. Mais uma vez é só agradecer a todas que estão aqui presentes, que tem muitas aqui que eu estou convivendo, né, no dia a dia, a Fabiola, a Luciana, a Jéssica, né, a gente se fala, elas me ajudam muito, e Lu, muito bom mesmo poder ter esse grupo e a gente poder ter liberdade de abrir e falar o que a gente está sentindo. Isso não, como diz, não tem preço. Não tem preço. Obrigada. Tamo junto, Eliana. Show! Não tem mais? Posso mostrar logo agora? E aí, gente, valeu a pena? Fez sentido? Ah, quero ver logo. Muito mais, foi maravilhoso. Tcharam! Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui uma opinião minha, acho que Márcia já foi minha mentora, e uma das coisas que quando entrei nessa nova, como eu posso dizer, né, essa nova equipe, não sei, eu tenho dificuldade em, acho que, eu até falei isso com Márcia na época que eu estava fazendo mentoria, de entrar e ver várias pessoas falando, eu preciso me concentrar. Então, o que eu percebi é que quando eu estou sozinha, eu consigo operar, né? É tanto que agora eu dei um tempo, eu parei de operar nem o índice, nem o dólar. A Márcia sabe que eu não gosto muito do índice, não, que eu só levava bordoada no índice. Eu falava para ela, mas Cris, o índice é tão legalzinho. Eu falei, mas eu não gosto do índice. E aí, na operação que eu fiz com a Laila, aí que eu tomei raiva por causa que eu tomei um loss muito grande e perdi minha mesa. Aí eu preferi o que? Recuar, né? Parar um pouco, ver o que eu estou fazendo de errado, checar meu gerenciamento de risco que eu tenho hoje, meu plano, meus sonhos, eu tenho anotado minha gestão de risco, que é 3%, mas às vezes não, quase 100%, eu sei o que eu estou fazendo, mas o meu emocional não deixo ir até o final, eu travo, né? Então, assim, eu estou estudando muito agora o dólar e o índice, estudando a aula da Laila também, para mim começar a voltar para o replay e estudando muito gráfico parado. Então, eu estou, assim, fazendo esse trabalho e operando só o Gold, né? Aí eu só opero o Gold por enquanto, e até eu começar realmente a fazer meus replays e começar a ter sucesso. O que eu estou buscando agora é aprender o W e o M, tentar visualizar essas duas operações para mim entrar só nelas, né? Porque antes eu estava entrando no pullback, que eu aprendi sobre o pullback, reconhecer, mas eu não tenho, assim, às vezes tem muita falha de pullback, né? E rejeição também, que eram as coisas que eu operava. Eu operava o pullback e rejeição de topo. Mas eu me sentia muito insegura. Então, por isso que, às vezes, eu não ia para a arena, quando eu estava que eu via muita gente falando, e isso me atrapalhava, eu não conseguia prestar atenção nas entradas, tanto que você mesmo, Márcia, falava, você tem que entrar na arena para você aprender, não é para você operar, né? Então, quando eu comecei a entrar com vocês, eu falei, eu vou começar a operar. Mas eu vi também que não deu certo. Aí eu prefiro o quê? Estudar mais, focar mais meus estudos. Hoje eu estou estudando constantemente de manhã, aí eu paro um pouquinho, vejo outra coisa, depois volto e estudo de novo, para me tentar, mês que vem, eu voltar a operar. Então, assim, e cuidar do meu emocional mesmo, porque eu acho não tenho certeza que tudo que vocês falam está tudo baseado no emocional. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas meu emocional não permite. Entendeu? Sabe quando você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue? Esse é meu grande problema. Mas eu estou amando, vocês são top. Eu acho que tudo para a gente é um aprendizado. A gente está aqui para cair. Eu sempre falo assim, quando a gente cai, eu não quero errar na mesma forma igual hoje. Mas foi porque se eu tivesse colocado culpa meu, porque se eu tivesse colocado o stop loss, que eu não coloquei porque era o MetaTrader, e é ruim eu colocar, então eu tenho que esticar ele e colocar. Enfim, eu não coloquei, deixei lá, segui e acabei perdendo tudo. Mas
aprendi que a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar meu limite de perca. Entende? Então, isso serviu para mim me aprender. E eu acredito no day trade, acredito em todos vocês. Eu acho que a gente está aqui realmente para o nosso sonho, nossas famílias, né? O sonho é nosso e da nossa família. E eu acredito que no mês que vem eu volto a operar, com fé em Deus. Ou um ou outro, ou o índice da forma de Laila ou do dólar. O que eu aprendi é que eu tenho que operar um ativo só. Não posso operar os dois, eu não consigo operar os dois. Então, isso, para mim, aquele dia que eu estava na live, foi determinante para mim operar só um ativo. Eu não posso operar os dois, eu não vou conseguir operar os dois. Esse era meu grande erro. É isso aí. E assim, a Cris falou algo interessante, né? Ela falou, preciso cuidar do meu emocional. Gente, às vezes o emocional que a gente fala aqui é muito mais profundo. A Thalia tá aí? Tô aqui. A Thalia tá fazendo uma mentoria individual com o meu irmão. Eu acho que ela já teve um encontro, Thalia? Já tive um encontro. É muito profundo. Às vezes a gente acha que aqui na frente da tela é simples. Não, às vezes você não vai conseguir sozinha. Às vezes está acontecendo fatores externos, você não se acredita em você, então é muitas outras coisas. Como é que está sendo? A Thalia está fazendo e ele dá um desconto de 50% para as meninas da nossa comunidade. Ele tem aquela aula lá de toda segunda, que é o ticketzinho baratinho, R$49, ele dá uma aula de mentalidade, e ele também dá individualmente. Por que eu estou falando isso para você? Não é porque eu quero vender ele, não, até porque ele nem tem muito horário. É porque, às vezes, você precisa. Eu vejo pessoas falando aqui que até a voz delas estão embargadas. Alguma coisa tem, vocês precisam olhar para dentro de vocês. Às vezes não é só técnica, às vezes é algo mais profundo. A Thalia está passando essa experiência aí. Só teve um encontro por enquanto, mas eu tenho certeza que, na verdade, 2, né? Ele faz uma aula de apresentação. Ô, Laila, deixa eu só apontar uma coisa assim. A voz minha, um exemplo, quando você falou que alguns falam, quando eu perdi minha mãe, eu perdi minha voz. Eu perdi pai, mãe, tio, tia, irmão, não, mas primo. Não é nem por conta da sua, não, Cris. Não, mas eu estou falando assim, porque como é emocional, como realmente é emocional, sabe? Entendi. Como realmente é emocional. A minha voz está embargada. Eu estou fazendo fono, para você ter ideia. Eu perdi pai, mãe, tio, tia e irmão, tudo de Covid. Não, aí, tá vendo? Quando eu perdi minha mãe, eu perdi minha razão. E aí, todas essas perdas que eu tive em 6 meses, eu parei de falar. Eu fiquei muda. E a minha vinda para o D3 foi justamente em função dessas perdas que eu tive. Por isso que eu acho que eu sei que Deus tem uma coisa muito maravilhosa para mim. Porque minha vida para o D3, eu vim por quê? Porque eu quero ficar mais perto da minha família. Eu quero ficar mais perto das minhas filhas, eu quero ficar mais perto do meu esposo, porque o tempo da gente é muito pequeno, é muito curto aqui nessa terra. E eu perdi pessoas que eu amava muito próximo a mim, e em 6 meses, muita gente. E isso me trouxe assim, gente, refletir. O que eu quero? Eu quero dinheiro? Eu trabalhava o tempo todo igual uma doida. Eu quero paz de espírito? Eu quero ter uma vida com meus filhos, com meu esposo, mais tempo com eles. E eu quero proporcionar para ele algumas coisas que eu acredito que o D3 vai fazer isso. Então, assim, a minha voz, ela não voltou. Tem 1 ano que eu faço fono, que voltou a funcionar agora. Eu voltei a falar tem, acho que uns 7 meses que eu voltei a falar. E você faz terapia? Fiz terapia durante um tempo, porque eu precisava fazer, né? Fiz terapia. E agora ele me encaminhou para o fono, porque minha corda vocal quebrou, descolou, né? Então, assim, eu tenho que... Eu cantava na igreja, hoje eu não faço nada, minha voz é rouca. Eu acordo de manhã, eu não consigo falar nada. Então, até para mim falar com as pessoas, hoje eu tô mais tímida, devido à perca da minha voz, devido a esse emocional lá atrás. Então, tudo isso contribui para que eu não consiga... Por isso da importância, tá vendo? Tem muito mais coisa e cada uma de nós tem.
Temos. Parar para pensar. Talvez Isso me deixou você mais tímida de falar. Você não tem me deixou mais merecimento. tímida. Tudo que você ganha, você devolve, porque você não merece. Por que você não merece? É lá atrás. Então, é isso, né? Mas Olá, depois ela eu passo o contato dele, Laila, no meu PV, que eu vou entrar em contato com ele. Passa agora. Beijo, menino. Vou ter que sair agora, que meu esposo chegou aqui. Eu vou ter que sair. Beijo. Obrigada. Olá, Fala, e isso é tão sério que quando eu comecei na primeira aula, primeiro encontro que eu tive com o seu irmão, a sua cunhada sempre tá junto, né? Meu irmão, ele é casado. Então, ele sempre atende mulher com a esposa dele. Com a esposa. E eu acho isso muito legal, tá, Laila? Por quê? Porque eu vi que ela teve questões que ela pôde me ajudar. Questões de mulher, questões de mãe e filho. E eu vi que os traumas que eu tenho, que me prejudicam no mercado, o mercado é só a ponta do iceberg. Porque eu estava, de acordo com os meus traumas, eu estava colocando os meus traumas do meu filho, eu estava colocando meus traumas do meu marido. Então, assim, o mercado é só o iceberg. Se você olhar para dentro ali, colocar a sua cabeça para dentro do mar, você vai olhar que você está destruindo a vida de muitas pessoas porque você não trata os seus traumas. Então, o mercado é só um jeito da gente tomar uma vergonha na cara, que dá conta de perder o dinheiro, né? E falar, eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar disso. E aí você vê o tanto que você perdeu tempo ali buscando as coisas, levando tudo com a barriga, né? Empurrando com a barriga. Mas chega um momento que Deus te incomoda e fala, pronto, é até aqui que você vai empurrar com a barriga. A partir daqui, você vai ter que olhar para trás e você vai ter que se organizar se você quiser passar daqui. Né? Então, é por isso que eu falei no grupo que tudo tem um propósito debaixo do céu. Né? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita que essa folha caia. Então, a partir do momento que, às vezes, eu olho assim, e eu sempre peço para Deus para mim não vislumbrar com o mercado, para mim não ficar aquela escrava do mercado. Porque a boca fala que o coração está cheio, onde o coração está, ali está o nosso tesouro. Então, a partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar, que nada vai te abalar naquele dia, porque você acordou, Deus entendeu, ele viu pela misericórdia dele que você merecia uma nova chance. Então, nada vai te abalar naquele dia. Decida isso. Nada vai me abalar hoje, porque eu acordei, Deus me levantou minha família, Deus me deu saúde, e não vai ser o mercado que vai definir quem eu sou, quem eu vou ser no restante do dia, o que eu vou sentir, o que eu vou fazer. Não vai ser o mercado. E não é fácil. Mas é mais rápido do que a gente pensa. Quando eu comecei com o Leonardo, eu falei, gente, eu tô tão longe de ser essa pessoa que todo mundo fala que eu tenho que ser, né? Que Deus fala que eu tenho que ser. Eu tô tão longe, mas na verdade não tá. Não tá. É um pensamento ruim que a gente coloca também. Eu tô longe, eu não vou conseguir chegar lá. Mas quando você vê em uma semana, sua mentalidade já está 50% diferente do que você estava pensando na semana passada. Ué, pois é, eu falei, você descobriu isso tudo, você só teve um encontro até hoje? Ué? Só um encontro, Laira. Só um encontro. E eu comecei, mas nesse encontro, eu falei, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar. E aí foi onde eu comecei a me aprofundar mais, né, nas coisas que eu precisava. Tinha pessoas que eu tinha raiva, eu comecei a orar por essas pessoas, abençoar a vida dessas pessoas, né? E isso me trouxe o quê? O amor a mim mesmo, porque a gente só consegue amar o próximo quando a gente ama a si mesmo. Então, isso, traumas, mágoas, interfere, gente. Interfere. Porque é uma pessoa magoada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não acha que ela merece nada. E eu era dessa forma. Então, olha o tanto que é impactante algumas coisas que a gente acha que não tem importância, que não vai afetar. E afeta. E isso foi num encontro. E eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar na palavra de Deus, vou mergulhar em Deus. Porque se meu pensamento estiver nele 24 horas por dia, nada vai fazer me abalar. Nada. Então eu começo meu dia lendo a Bíblia, eu começo meu dia orando, e eu declaro na minha vida, hoje nada vai estragar o meu dia. Nada. Amém, ó. Isso aí. Então, assim, olha para você ver a mentalidade. Eu tô no Lois, eu tô quase perdendo a mesa e eu tô pouco me lixando. Sabe por que eu tô pouco me lixando? Porque meu marido trabalha, minha casa tem alimento e eu posso comprar outra mesa amanhã ou depois.
É isso aí, focar no processo, né? Focar no processo. Então, olha só a transformação de mentalidade que quando a gente trabalha, olha a diferença, né? Hoje, Márcia, não fique triste, peguei a operação no índice, mas eu só peguei aquela operação porque eu vi ela, Márcia. Juro pra você. Ai, Márcia. E Deus foi tão bom, porque quando você olha dois ativos, você troca para o outro, muda a quantidade de contratos, né? E aí eu sempre vou com 5 no índice e 1 no dólar. Aí eu falei, nossa, essa operação aqui tá linda no índice, eu vou trocar lá pro índice e vou pegar a operação lá com 5 contratos, bata a meta. Na hora que eu peguei a operação, foi com um contrato. Peguei R$20. Pensa tanto que eu fiquei com raiva. Mas tá aí. Bom, e é isso, tá, gente? Valeu, Thalia. É isso, meninas. Vamos mostrar logo para vocês, que a Márcia já tá ali querendo ir embora. Tcharam! Essa aqui é a nossa logo da nossa comunidade. Foi muito pensada linda, com muito carinho, muito detalhe. Foi muito difícil chegar a essa conclusão. E eu espero que vocês gostem, porque afinal de contas, a comunidade é nossa. Tá lindo! Ela no fundo branco. Qual o significado dessa flor? A feminista aí. E olha o machista lá falando. Você viu? É aqui de fundo. A flor é símbolo. Não, mas essa é uma flor de lótus? Qual o significado? A flor de lótus tem um significado. É a flor de lótus? É a flor de lótus. Ah, tá. Entendi. Amei. E é coloca isso. No fundo branco, Laila. Mas a flor é mais um significado de de nós mesmos, mulheres, né? A gente queria algo que fosse, que nos levasse a um ambiente de mulheres, a um ambiente feminino, e que não fosse touro, urso, candle, nem nada dos logos, né? Normais, padrões por aí. Então a gente queria algo diferente. Desse uma depois leveza, de muito, né? Foi difícil. Foi muito difícil a gente chegar nesse desenho, porque esse branco é lindo. Olha a coisa mais linda, gente. Ai, eu gostei do branco. Eu também gostei do branco. Sabe? Não, na verdade é porque o preto, ele tá transparente, né? Tá na, é só um fundo, né? É só um fundo. A logo é a mesma. Ô, Márcia, o principal significado só para as meninas aí, porque eu gostei. Da flor de lótus, é pureza, renovação e superação. Olha! Viu? Tudo muito bem pensado. E que bom que vocês gostaram, a gente fica feliz. E vou reforçar aqui, porque já vou fazer o pedido das nossas garrafinhas. Olha o jeito. Ué, por que não tá abrindo? Tá abrindo só pequenininho ali embaixo. A hora que você vai abrir, ele aparece. Peraí. Se alguém quiser... Eu vou abrir. Como é que ela vai ficar? Eu só compro se a entrega for pessoal, sua e da Márcia aqui. Então lascou, porque você tá longe. Gabi, olha que a gente baixa tudo aí, hein? Você vai ver só, chegando uma caravana aí. Aqui, ó. A garrafa ficou linda, ela é preta. Eu vou ter que operar uns 100 contratinhos para comprar uma casa nova aqui. Ela vai ser... Maravilha. Ela vai ser preta com esse detalhe aqui, ó. Prateado. Certo? E personalizada. Do outro lado vai ter o nome de cada um. Então, se vocês quiserem, nessa levada aí, né? Vou colocar lá no grupo de Novalista, vocês colocam o nome lá. Porque depois não tem jeito mais. Tá bom? Então tá. Por hoje é isso, né, Márcia? É isso, meninas. Sempre muito bom estar com vocês. Espero que a gente tenha conseguido aí agregar um pouquinho na parte emocional e todas que já falam com a gente aí no particular, a gente estamos junto aí para o que vocês precisarem, a demanda de vocês. Podem contar com a gente aí. Sempre. Um beijo, bom descanso para vocês aí, boa noite.
Ótima noite para todas. Fiquem com Deus. Gabi, tá de dia aí, Gabi. Olha que Pois massa. é, uai. Olha Estão vendo isso aí. Você tá num parque, Gabi? Ah, não, viu? Olha isso, gente. Tô aqui com os meus filhos, tem que aproveitar que tá 15 graus aqui, tá calor. Tá calor, né? 15 graus. Aí a gente aproveita para vir no playground. Calor. 20 graus. Então tá. Beijo, meninas. Fiquem todas com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Já vou lá de fora com você. O que ele quer comida o tempo todo, Dé? E ele comeu, ele comeu pouco.